a todos que ouvem este podcast do programa Conversa Sem Chá. Eu sou o Olofo Monteiro e o meu convidado para este episódio é um jovem escritor angolano, natural da província de Benguela, é técnico em análises clínicas e, de igual modo, autor de 3 obras literárias, nomeadamente Os Vírus Têm Vida, O Sonho de um Estudante Angolano e o livro Laboratório de Análises Clínicas. Rigoberto Luiz Vitorino, seja muito bem-vindo e muito obrigado por teres aceitado o convite. A primeira pergunta obrigatória é: quando começou a escrever e porquê? Bem, a literatura é uma das coisas que eu encontrei é um dos mecanismos que eu encontrei para poder ensinar as outras pessoas, porque eu tenho ponto de vista muito dividido com relação ao que as pessoas, o que a ciência apresenta. Eu não sou aluno de ver, ouvir e calar. Eu gosto de ver, ouvir e falar. Então, tive a ideia de começar a escrever desde o período que eu estava fazendo o ensino médio. Tinha um professor que sempre insistia que os vírus têm vida, os vírus não têm vida. Ele dizia sempre para mim, vírus não têm vida. Mas eu nunca compreendia como é que algo que não tem vida poderia fazer tais coisas, estás a ver? Daí motivou-me a pesquisar mais sobre os vírus, a ir atrás dos vírus, até que eu consegui escrever o meu livro Os Vírus Têm Vida, e explicando o meu point com relação a isso, E o que é que continua a te influenciar a escrever? que eu acredito. Bem, eu sou influenciado pelas coisas que eu vejo, mano. Pois os livros que eu escrevo são livros ligados às ciências. Eu primeiro escrevi o meu livro com apenas 23 anos, que é um livro que retrata todo o meu passado até a idade que me encontro hoje, que é 23 anos de idade. Porque é com pouca idade que eu tenho, eu vivi tanta coisa, mano, mas tanta coisa, boas, ruins, péssimas, muito péssimas. Eu passei por situações muito difíceis que pessoas que tivessem a passar ou que passam pelo mesmo que eu passo, muitas delas não resistem, acabam por ceder. A vida é mais fácil, a delinquência, acabam por passado motivou-me a escrever. As ideias vêm de acordo com o que eu sinto, com o que eu vejo, com o que eu analiso. A minha segunda obra foi Vírus Tem Vida. É uma reflexão que eu fiz sobre todo o tempo que o meu professor andou a falar que os vírus não têm vida, estás a ver? Então eu fui atrás disso para tentar explicar às pessoas que vírus têm vida. Agora, recentemente... Olha, algumas pesquisas apontam que até os dias atuais não existe um consenso se os vírus são seres vivos ou não. Isso porque os vírus apresentam características diferentes. Mas, ao contrário dessa pesquisa, tu defendes que os vírus têm vida. Por quê? Tem vida, porque o nosso conceito de ser vivo como um ser que é dotado de célula, que é um ser que acarreta a célula, eu acho que é meio antigo, porque até essa definição da teoria celular foi trazida já há 2 séculos atrás, mano, passam-se 200 anos e ainda nós consideramos seres vivos como um ser que tem célula. Acho que essa teoria é muito antiga, que com a descoberta dos DNA, RNA, as organelas e o processo de evolução, entre outros, já deveríamos ter uma outra definição de ser vivo. Na qualidade de técnico em análises clínicas, qual é o teu parecer sobre os métodos que têm sido utilizados para acabar com a Covid-19? A vida dela, manos. Por que é fácil de tirar uma vida? Porque a gente procura por pontos fracos dele, vai procurar por como é que ele atua e aonde é que ele cai. A gente encontrando os pontos fracos dele, a gente poderia eventualmente por acabar por destruir. Tipo, por exemplo, quando o estudo da Covid veio recentemente, quando estava aí a começar, muitos virologistas afirmavam que a Covid-19 não causa a tromboembolia pulmonar, conforme as pessoas dizem. Por quê? Os sintomas que da Covid-19 é febre alta, é tosse seca e dificuldade respiratória. A febre alta é possível combatermos com
os antibióticos que nós já conhecemos, paracetamol, anaflan, relief, a tosse seca podemos combater com mexa-gripe, ao passo que o, a dificuldade de respirar, que é tromboembolia pulmonar, como diziam, mas eles estavam a usar os ventiladores, que é para ajudar esses doentes a respirarem melhor. Mas não, os virologistas afirmavam que a Covid-19, na verdade, era a causa tromboembolia venosa. Quer dizer, que o vírus da Covid, ele entra na corrente sanguínea e nossos anticorpos, que é o sistema de defesa do nosso corpo, ele responde ao vírus. Quer dizer, ele quer se defender dos vírus inflamando o sangue. Desde o momento que ele inflama o sangue para impedir que o vírus entre no outro, passe para o outro lado, ele acaba por fechar as veias. Daí que o oxigênio, que os outros elementos figurados no sangue não chegam até os pulmões. Por isso que os doentes apresentam dificuldade de respirar. E que agora está a ser facilmente combatido com a hidroxicloroquina, que é um anticoagulante que evidentemente está a ajudar desfazendo a inflamação que o vírus causa, que é causada pelos vírus na veia, nesse caso, e os doentes estão a voltar a ter o ar. Epa, mas eles vivem, conforme eles se adaptam, conforme eles morrem, pode chegar a um denominador comum. Mas é como tudo, o Covid-19 acaba por ser um dos atos para a OMS, para outras organizações de indústria farmacêutica meterem dinheiro para os seus cofres e evidentemente não se preocuparem com a vida que estão a ceifar, porque o Madagascar deu o grande exemplo de que encontrou um antibiótico que é Covid orgânico, que acaba por erradicar o vírus, como resultado do ponto de vista clínico. Há muitos doentes recuperados no Madagascar e isso deveria ser aproveitado pela OMS, mas a OMS descarta essa possibilidade do Madagascar porque ainda não conseguiu tirar o dinheiro que ele precisa. Estás a ver? Então, isso é um interesse. Acho que isso aqui é uma guerra econômica. Isso do vírus Covid-19 é uma guerra econômica. E essa arma, esse vírus pode ser um vírus do laboratório, não o natural. Mas é como tudo, mano. Esse é o mundo e as pessoas que estão nela nem sempre são boas. Bem, com relação a Falemos agora do seu livro, que é O Sonho de um Estudante Angolano. O que é que o levou a escrever ele? a nova obra literária, O Sonho de um Estudante Angolano, o que motivou-me a escrever sobre isso, eu acho que nós todos, como estudantes angolanos assimilados, queremos uma Angola mudada, queremos uma Angola transformada e nós queremos ser contribuinte. E nós sonhamos com uma Angola diferente para que nossos sonhos se tornem realidade. E é essa Angola que nós queremos para nós, que nós acabamos por. Que eu acabei por escrever no Angola que nós estudantes perspectivamos, nós estudantes queremos. Eu acabei por escrever no livro. Por isso que o livro é O Sonho de um Estudante Angolano. Porque atualmente não passa apenas de um sonho. É um sonho isso. É o que a gente quer viver um dia. Mas um dia pode ser realidade. Eu posso estar a profetizar tudo que eu escrevi naquele livro. E o que é que achas que falta para que este sonho se torne realidade? Estarei só presidente dessa nação e isso vai acontecer. Brincadeira, mas falta aceitação de toda a camada juvenil, porque somos nós jovens que daremos sequência a essa pátria. E se todos tivermos o mesmo empenho, a mesma dedicação que as outras nações têm ou tiveram, sei que nem todos vão concordar com a mesma ideia, vão querer lutar por essa Angola, mas a maioria acredito que vai. E se nós todos trabalhamos para que essa Angola que nós perspectivamos seja uma realidade, logo, lógico que isso vai acontecer, manos. Todos nós temos que ser contribuinte e o executivo que nos dirige deve ser mais aberto, mais sincero e colocar tudo à disposição do seu popular e facilitar mesmo, mano, as coisas em Angola, o ensino de qualidade. Epa, isso são N fatores
que devem acontecer, que isso seja uma realidade. Mas o primeiro fator é entrega e dedicação. Basta ter entrega e dedicação por parte de todos os angolanos, nós seremos diferentes como nação. Bem, Como é que olhas para o mercado livreiro no nosso país? E já agora, pertences a uma editora? tens que ter dinheiro, porque você investe mais do que receberes. Eu, infelizmente, gostava de ter uma editora independente, mas não tenho. Sou obrigado a sair de Benguela, onde eu vivo, ter que ir para Luanda para editar o livro. Depois de editar o livro, regressar e fazer propaganda, ter muito de gasto. Mas eu gostava de ter minha editora independente. Infelizmente, não tenho. Então, eu estou na ideia de que faço numa editora, uma editora de uma outra pessoa e depois faço com que o livro chegue aos meus leitores. Bem, Que significado a tua mãe tem para ti? se um dia me perguntarem na Terra, quando estavas no mundo, no céu, nesse caso, quando estavas no mundo, quem foi o ser mais importante para mim? Eu vou responder a minha mãe. Olha, eu agradeço até os defeitos dela. O meu jeito de ser é o dela. E ela passou por muitos para que nós fôssemos as pessoas que nós somos hoje. Ela cuidou de 10 filhos sozinha, sem pai nem nada. E nós acabamos por crescer simplesmente com a mãe. E nunca nos faltou nada, mano. Tivemos de. O pouco que nós tínhamos, nos contentávamos, porque até a gente nem sonhava com muito, porque nem nós tínhamos oportunidade de conhecer tais muitas coisas que as outras pessoas conhecem. E agora que o mundo está um pouco mais aberto, que a gente consegue ver o que é que nós não tínhamos na infância, o que é que queríamos ter, o que é que não sei o quê, mas é a vida. O que nós não tínhamos ontem, creio que vamos lutar para darmos aos nossos filhos. A minha mãe é a definição de tudo de bom que existe. Bem, Quais são os seus sonhos enquanto escritor? o primeiro sonho que eu tinha enquanto escritores é fazer com que as pessoas lessem minhas obras. E já tenho um número grande de leitores, de pessoas que leem a minha obra, inclusive pessoas de Moçambique. Eu nunca fui para Moço, mas tem pessoas de Moçambique que procuram saber se tenho mais coisas, livros aqui escritos, se tenho mais trabalhos literários por divulgar. Angolanos na diáspora, inclusive manos angolanos que estão lá na Índia, entram em contato para saber se a obra literária está disponível, querem sempre o PDF. Então tem sido muito vantajosos e muito eficiente. Muitos, né, que também é querer viver mesmo dessa arte, querer levar isso como carreira e Roberto Luís Vitorino, muito obrigado por teres aceitado o convite mais uma vez deste programa.